Olá novamente, turma, olá novamente. Sejam muito bem-vindos a essa segunda aula e agora vamos dar sequência ao nosso treinamento Evolio Academia. Esta segunda aula está relacionada ao módulo 1, que é o módulo de introdução à programação. Bom, na aula passada nós falamos da introdução à programação, né, os aspectos relacionados à introdução à programação. Falamos um pouquinho do que é a programação, como programar, o que é um algoritmo, como construir um algoritmo, quais são as características de um algoritmo. Ok? Se tu não assististe à aula 1, então peço que voltes na aula 1, são apenas aproximadamente 30 minutos, assista aquela aula, só depois é que passe para essa aula que vamos tratar da variável, que é outro conceito básico de qualquer programação, ok? De qualquer processo de desenvolvimento de um programa de computador. Bom, na aula de hoje nós veremos o que é uma variável, como declarar a variável e quais são os operadores que nos permitem manipular ou manusear uma variável. Lembrando que essa é a segunda aula, né, do módulo 1 e este nosso treinamento Evolio Academia é um conjunto de 5 aulas onde vamos ensinar para vocês muitos conceitos relacionados ao desenvolvimento de aplicativos móveis, mas começando do zero, do básico, né, para quem não tenha uma base ligada à programação, quem não frequentou um curso de programação, consiga ter acesso a esses conceitos básicos. E quem se calhar já domina uma linguagem de programação, PHP ou um Java ou um JavaScript, consiga entender como é que podemos aplicar aqueles conceitos naquelas linguagens, mas aqui utilizando o Dart, que é a linguagem de programação que utilizaremos no nosso curso. Bom, então nessa aula vamos falar das variáveis. Para quem assistiu o intensivão de programação, já deve estar relacionado, familiarizado um pouquinho com o conceito de variáveis em Dart, mas aqui vamos relembrar estas ideias gerais sobre variáveis. Bom, o que é uma variável, basicamente? Uma variável é um espaço na memória, destinado ou utilizado, ou seja, destinado para um espaço na memória destinado para o armazenamento de dados. Ok? Variável, um espaço na memória reservado ao armazenamento de dados. Então, as aplicações ou os aplicativos que desenvolvemos, eles precisam utilizar a memória. É o que nós falamos na aula passada, que o algoritmo é composto por dados de entradas, né, e dados de saída. Essas entradas eu preciso armazenar em algum sítio para depois processar. Imagina, quando tu queres... vamos lá supor num papel. Queres fazer a somatória de 1 mais 1. Tu primeiro escreves o número 1. Ali já estás a armazenar no papel o número 1. Depois colocas o sinal de mais. Também estás a armazenar o sinal de mais em algum sítio. Ou seja, no papel. Depois é que colocas o terceiro operador. Operando, nesse caso. Por exemplo, 1 mais 5. Depois é que colocas o igual, fazes o processamento e mostras o resultado disso. Ok? Então, variável nada mais é que um espaço na memória que é destinado ao armazenamento de dados. E essa memória aqui estamos a nos referir à memória RAM, que é a memória que os programas utilizam para processar as informações e devolver ao utilizador os resultados desse processamento. É por isso que computadores ou telefones com pouca memória RAM então tornam-se lentos. Por quê? Porque muitos programas, imagina que o teu dispositivo, o teu telefone tem apenas 512 megabytes de memória RAM. Okay? E neste telefone tu tens o aplicativo do Facebook, Instagram e o TikTok, por exemplo. E tenhas aberto esses 3 aplicativos ao mesmo tempo. Então, todos eles estarão a reservar espaços na memória, a guardar espaços na memória. Então, por isso é que depois aparecem as informações memória cheia, que é preciso eliminar alguns aplicativos, ou seja, parar alguns aplicativos para que o telefone consiga funcionar normalmente. Então, variáveis são espaços na memória destinados ao armazenamento de dados, ok?
E esses dados são de diferentes tipos. Existem diferentes tipos de dados. Existem diferentes tipos de dados, que é muito importante também entendermos esse conceito dos tipos de dados. Ok? Em geral, existem dois grupos de tipos de dados. Existem os grupos simples, vamos iniciar esclarecendo isso. Existem os tipos de dados simples e os tipos de dados complexos. Ok? Os tipos de dados simples, os tipos de dados padrão, são aqueles que vêm já com a linguagem de programação e que nós não precisamos de construir ou modificar. E os complexos são aqueles que nós é quem construímos, ok? São novos tipos de dados que nós é quem construímos. E podemos fazer isso através da utilização de classes e outros mecanismos que as linguagens de programação oferecem. Mas por hoje vamos começar analisando os tipos de dados simples. Bom, existem vários tipos de dados simples, mas aqui vamos agrupar alguns. O primeiro grupo de tipos de dados que importa aqui realçar são os inteiros. Bom, esses tipos de dados inteiros estão relacionados aos números inteiros mesmo que existem na natureza. Que esses números inteiros vão desde o menos infinito ao mais infinito. Estamos a falar, por exemplo, do menos 110, do 10, o 9, o 0, o 1, o menos 1, o menos 9. Então, estes valores são valores do tipo inteiro. Então, por exemplo, se eu quiser reservar um espaço na memória para guardar o número 10, eu já sei que esse espaço na memória deve ser do tipo inteiro. Okay? Para além do inteiro, nós temos os reais. Os reais que vocês também poderão encontrar em algumas literaturas o termo valor flutuante. Valor flutuante, ok? Que vem do inglês float, né? Que é um valor flutuante. Estamos a falar de reais, são valores decimais, como por exemplo 0,5, vou colocar aqui ponto, ok? 0,5, o menos 1,3, 0,2, o 900, 9900,10. Então, estes são os valores reais, conforme existem na natureza mesmo. Depois temos os caracteres. Ok? Os caracteres podem ser letras, podem ser números também, podem ser conjunto de letras, ou seja, para simplificar, podem ser textos também. Vamos simplificar assim. Okay? Um caractere pode ser letras, números, textos, símbolos. Então, estes são armazenados em tipos de dados de caracteres. Por exemplo, se eu guardar um nome eu já sei que é um texto. Então, um texto, o tipo de dado dele será sempre relacionado a caracteres. Ok? E por último, temos os tipos de dados lógicos. Os tipos de dados lógicos que representam valores verdadeiros ou falsos. Os valores lógicos são sempre ou verdadeiros ou falsos. Ou é verdade ou é falso. Então, em geral, esses são os 4 tipos de dados simples que existem. Então, sempre que eu for declarar uma variável, eu preciso ter em mente de que tipo de dado é que essa variável utiliza. Ou seja, que tipo de dado é que essa variável vai armazenar. E a partir daí eu defino o tipo de dado. Bom, declaração de variável. Declaração de variável em Dart. Bom, a declaração de variável em Dart obedece a uma sintaxe, ok? Sintaxe, o que é? Sintaxe são regras de escrita do código-fonte numa linguagem de programação. Ok? Então, a sintaxe define um conjunto de regras
da escrita do código-fonte numa linguagem de programação. A sintaxe que é a regra característica de cada linguagem de programação. Cada linguagem de programação tem uma forma de escrita, e essa forma de escrita é ditada pela sintaxe. Então, para saber escrever numa linguagem de programação, é conhecer a sintaxe da escrita do programa naquela linguagem de programação. Bom, e aqui nós vamos utilizar a linguagem Dart, conforme eu falei no início do vídeo, ok? E vamos aqui ver a sintaxe da declaração de variável na linguagem Dart, ok? E isto pode ser feito em Dart. Para declarar uma variável, nós podemos utilizar a seguinte sintaxe. Primeiro, escrever o tipo de dado, depois o nome da variável e seguimos de um ponto e vírgula. Em Dart, o ponto e vírgula é obrigatório. Toda a instrução ou cada um dos passos do nosso algoritmo precisa terminar com um ponto e vírgula. É obrigatório na linguagem Dart, ok? Então, esta é a primeira forma de declaração da variável. A segunda forma de declaração da variável, em vez de utilizarmos o tipo de dado aqui no início, podemos utilizar simplesmente a palavra var, seguida do nome da variável. Então, podemos utilizar a palavra var e depois colocamos o nome da variável e assim estamos a declarar a variável. Você pode perguntar, mas professor Caseiro, e essa variável que declaramos com var, qual é o seu tipo de dado? É um inteiro, é um real, é um valor lógico? Ok. Essa variável assumirá o tipo de dado do primeiro valor que ele receber. É como se eu estivesse a dizer ao computador: ei, computador, me reserva só um espaço na memória com esse nome. Mas o tipo de dado vou te dizer depois. Ok? Então é assim que faz. Em Dart também é possível termos esse tipo de declaração de variável. Ok? Então, é assim que se declara a variável na linguagem Dart. Ok? Bom, isso já vimos também na aula no intensivão. Né? No intensivão você já viu um pouquinho sobre declaração de variável. Mas antes de mostrarmos na prática a declaração de variável, vamos agora falar dos operadores. Vamos agora falar dos operadores ou das operações que nós podemos fazer com as variáveis. Existem vários grupos de operadores. Operadores nada mais são do que ferramentas ou métodos que permitem manipular variáveis. São ferramentas ou métodos que permitem manipular variáveis. Ok? Perdão. São instrumentos que permitem manipular variáveis. Manipulam variáveis. E esta manipulação estamos a nos referir à soma, subtração, comparação, atribuição, entre outras operações. Ok? E vamos aqui falar de dois grupos de operadores, dois grandes grupos de operadores que são muito importantes ao trabalhar com linguagens de programação. O primeiro grupo de operadores são os programadores aritméticos. O primeiro grupo são os operadores aritméticos. Nos operadores aritméticos nós encontramos o operador igual, ok? Que é o operador da atribuição. Atribuição. Esse operador serve para alterar o valor de uma variável. Esse operador serve para alterar o valor de uma variável. O primeiro o operador é atribuição. Serve para alterar o valor de uma variável. Então, por exemplo, vou declarar a variável idade de tipo inteiro. Já vimos lá na sintaxe que a regra é primeiro o tipo de dado, int,
depois o nome da variável, idade e ponto e vírgula. Assim eu declarei a variável idade. Agora, se eu quiser atribuir um valor a esta variável, ou seja, se eu quiser já guardar nesse espaço da memória que eu reservei uma idade, então eu faço isso através de uma atribuição. E a sintaxe é, primeiro a variável, depois à direita o operador igual e à direita do operador igual o conteúdo, ou seja, o valor que eu quero guardar nessa variável, ok? Então aqui eu estou a dizer, ei, compilador, na variável idade, no espaço idade, guarde o valor 10, ok? Então assim é que funciona o operador de atribuição. Bom, o segundo operador é de soma. Bom, esse operador permite somar dois valores, conforme o próprio nome diz, né? Esse operador permite somar dois valores distintos. Por exemplo, vou declarar duas variáveis, ok? Mas aqui eu vou já abrir vamos já abrir o Visual Studio Code para esses exemplos nós vermos na prática, o exemplo de cada um dos operadores vermos na prática. Então, tu ali no teu computador também podes abrir o aplicativo Visual Studio Code, ok? Eu tenho aqui o aplicativo Visual Studio Code aberto. Deixe-me redimensionar aqui para que caibam os dois aplicativos, tanto o editor de texto quanto o Visual Studio Code, ok? Então tá, eu vou criar um novo ficheiro, ok? Eu só preciso de clicar aqui, clico aqui, ou posso mesmo vir no menu File, no menu Ficheiro, novo ficheiro, e vou já salvar o ficheiro. Então venho no menu File, Save, vai me pedir o sítio onde eu quero guardar o código, né, o ficheiro. Eu já criei aqui a pasta treinamento Evolution Academia, e aqui é onde vou guardar com o nome de operador.dart. .dart porque a linguagem que estamos a utilizar é a linguagem Dart. Mas em vez de operador vou guardar como aula 2. Aula 2.dart. Clico no botão guardar e automaticamente ele vai guardar. Bom, e aqui eu vou ter que criar a função main. Eu só preciso começar a escrever main e automaticamente o Visual Studio Code já vai me dar essa opção aqui. Basta selecionar, ele vai construir a função main, que é a função onde dentro eu escrevo o código fonte da aplicação, ok? Lembram-se dessa função main? Já falamos sobre ela, ok? Bom, então aqui vamos lá exercitar o operador soma. Então, para dar um exemplo bem básico, eu vou declarar duas variáveis e vou atribuir a essas variáveis duas idades. Depois eu vou somar o valor dessas duas idades e mostrar o resultado. Então, para declarar, já sei que primeiro é o tipo de idade, int idade 1 é o nome da variável. E aqui eu posso já declarar e atribuir o valor a essa variável. Posso já declarar e depois utilizar já o operador de atribuição. Então vou dizer a primeira idade é 15, toda a instrução termina com ponto e vírgula. A segunda idade, vou usar outro tipo de declaração, que é utilizando a palavra reservada var. Então aqui eu vou dizer idade 2 igual a 50, ponto e vírgula. E aqui essa variável acabará sendo do tipo inteiro. Vocês repararem, ao colocar aqui o cursor, o próprio compilador já vai me dizer, oi, essa segunda variável é do tipo inteiro, porque o valor que você colocou aqui é o valor inteiro, ok? Então vamos lá, o operador soma. Como é que funciona o operador soma? Este operador soma pega o valor de uma variável, acrescenta o valor de outra variável, e o resultado tem que ser guardado numa outra variável. Então aqui eu vou criar uma terceira variável, var resultado, e nesta terceira variável vou atribuir o valor da soma dessas duas variáveis. Então vou dizer que o resultado é igual a idade 1 mais idade 2, ponto e vírgula. Então aqui eu estou a dizer, oi, compilador, reserva mais um espaço na memória, e esse espaço da memória, o nome é resultado,
E nesse espaço da memória, tu vais atribuir ou vais guardar o resultado desta operação aqui, que é uma operação de soma. Então, vou somar o valor da idade 1 mais o valor da idade 2 e guardar em resultado. Bom, aqui vamos usar aquela função com qual já trabalhamos, que é a função print, para mostrar o resultado desta operação. Então, colocando aqui o print, basta vir aqui no run sobre a função main, dou um clique e vamos executar a função e esperar aguardar o resultado. Bom, eu clico em main, ele aqui não mostra nenhuma informação, mas eu posso abrir o menu view e abrir debug console. Ele vai abrir a consola onde mostra o resultado da operação que executamos. Na verdade, 15 mais 50 é realmente 60, que é o valor que está a apresentar ali. Ok? Este é o segundo operador. E semelhante a este, vem o operador de subtração. Ok? Que tal qual a soma permite reduzir o valor de duas variáveis. E aqui nós podemos fazer o mesmo teste. Aqui eu posso já usar o print diretamente, né? E dizer, olha, imprima o resultado de idade 1 menos idade 2. Então, aqui ele vai mostrar a diferença destas duas variáveis. Se eu executar, primeiro ele vai mostrar 55 e depois mostrou 35. 35 que é a operação de idade 1 menos idade 2. O resultado é 35. Bom, o segundo operador aritmético, o terceiro operador aritmético qual é? É o operador de divisão. Ok? Divisão. Este operador que permite fazer a divisão de duas variáveis. Então, eu vou simplesmente copiar, cliquei Ctrl C, Ctrl V, copiei, e aqui vou substituir pela divisão, executar, e ele vai mostrar o valor da divisão de 15 por 50. 15 dividido por 50 é igual a 0,3. Bom, outro operador é o operador da multiplicação, que é a mesma coisa que multiplicar. Vou simplesmente copiar, colar, multiplicar e executar. Ele vai mostrar o resultado da multiplicação aqui abaixo. 15 vezes 50 é igual a 750. Ok? Bom, esses são os operadores básicos. Ok? Mas nós podemos... além desses operadores, existem outros operadores um pouquinho mais avançados, relacionados também aos operadores aritméticos. Estamos a falar, por exemplo, do operador mais e operador menos. Deixa eu separar. Menos. O que é que esses operadores fazem? O primeiro operador mais é o operador de incremento. E o segundo operador é o operador de decremento. Ok? Ou seja, na verdade, quando dizemos mais, deixa-me explicar aqui à direita. Ao dizer mais, por exemplo, eu vou declarar uma nova variável aqui. Int quantidade igual a 0. Quando eu digo quantidade mais, estou a dizer ao compilador, ei, aqui vou colocar um comentário para escrever como é que essa instrução é. Na verdade, aqui eu estou a dizer, ei, compilador, quantidade é igual a quantidade mais 1. Ou seja, incrementa um valor ao valor da quantidade. Ok? Vamos aqui usar um print e retornar o valor da quantidade. Qual é o valor que ele deve apresentar para vocês? Ok? Ele deve apresentar o valor 1, porque o valor inicial da quantidade é 0. Depois aqui eu estou dizendo incrementa o valor da quantidade, então aqui o valor da quantidade será igual a 1. Então aqui abaixo nós veremos o valor 1. Vamos executar. E está aqui. Retornou o valor 1. Ok? O segundo operador decremento serve para diminuir o valor de uma variável, diminuir uma unidade no valor de uma variável. Então aqui eu vou declarar uma outra variável, que é td2, que é igual a 10. E depois eu chamo o operador que é td2 menos 2, menos, ponto e vírgula.
É isso? Sim, é isso. QT2 menos menos. E depois, ao chamar o print QT2, então o último valor que aparecerá aqui abaixo é o valor 9. Então, e aqui está, ele mostrou o valor 9, ok? Então, estes são os operadores aritméticos básicos. Estes são os operadores aritméticos básicos, ok? Então, ali no teu computador, treine, exercite cada um desses operadores e tente executar várias operações, ok? Por exemplo, somar vários números, somar mais de um número. Então, tente brincar para ter mais habilidade e dominar bem estes operadores. Bom, o segundo grupo de operadores que eu quero cá partilhar convosco são os operadores lógicos. Okay? Permitem fazer a comparação lógica entre duas variáveis. Okay? Os operadores lógicos eles permitem comparar entre duas variáveis. Eles devolvem sempre valores lógicos. Ou seja, um operador lógico sempre vai devolver ou verdadeiro, ou falso. Sempre. Um operador lógico devolve sempre verdadeiro ou falso. Ok? Quais são esses operadores lógicos que existem, seu caseiro? O primeiro operador lógico é o operador igual. Igual, igual. Para que serve? Para que serve esse operador? Serve para comparar se duas variáveis são iguais. Ok? Este operador serve para comparar se duas variáveis são iguais. Qual é a sintaxe desse operador? Vou colocar aqui, por exemplo, eu quero saber se o valor da idade 1 é igual ao valor da idade 2. Então, posso colocar aqui, idade 1 é igual à idade 2. Então, o resultado dessa operação será, se essas duas variáveis forem iguais, vai retornar true, que é verdadeiro. Se forem falsas, retorna false. Então, vamos executar. E no final vamos perceber que vai aparecer false, porque o valor da idade 1 é diferente da idade 2, é o que colocamos aqui. Mas se eu vir aqui alterar, colocar 50 a 50, né? Executar, já vai retornar valor true, porque as duas variáveis são iguais, ok? Bom, segundo operador é o operador de maior. Serve para comparar se a primeira variável é maior que a segunda variável. Então aqui eu vou colocar novamente o 15 e aqui eu vou usar o operador maior. Aqui na verdade eu estou a perguntar, ei, compilador, a variável idade 1 é maior que a variável idade 2, ou seja, o conteúdo da variável idade 1 é maior que o conteúdo da variável idade 2. Então o compilador vai me devolver ou verdadeiro ou falso. Então deixa-me executar e ele devolveu falso, porque a variável 1 não é maior que a variável 2. Então vou copiar a instrução e aqui vamos seguir ao segundo operador, que é o operador de menor. Aqui eu estou a perguntar, ei, compilador, a primeira variável é menor que a segunda variável? Qual é a resposta? Qual é que achas que é a resposta? Sim, é verdade, porque a primeira variável é 15 e a segunda variável é 50. Então, vou executar a aplicação e ele vai devolver primeiro false. Esse false aqui é desta operação, que a idade de 1 não é maior que a idade de 2. E segundo deu true, está a dizer que a idade 1 é menor que a idade 2. Ok? Bom, estes são os principais operadores. Mas pronto, vamos terminar aqui com o último operador lógico, que é o operador de diferente. Ok? Que serve para verificar se uma variável é diferente da outra. Ok? Então, aqui eu posso colocar, ei,
Compilador, só perguntei compilador. O conteúdo da variável idade 1 é diferente do conteúdo da variável idade 2? Então o compilador vai dizer sim, porque essas duas variáveis realmente são diferentes. Então vou executar e no final vocês verão que o resultado é realmente true, porque o conteúdo da primeira variável é diferente do conteúdo da segunda variável. Ok? Então, estes são os operadores lógicos, alguns operadores lógicos que eu preparei nesta aula, na segunda aula, para mostrar para vocês treinarem e irem familiarizando-se com a linguagem de programação Dart. Bom, para além desses operadores que aqui apresentei, existem vários outros, que ao decorrer do curso também apresentarei para vocês, para que tenham domínio. Ok? Bom, então esta é a segunda aula, onde falamos sobre as variáveis, falamos sobre o que é uma variável, falamos dos tipos de dados de variáveis, como declarar uma variável, falamos dos operadores, que existem os operadores aritméticos, existem os operadores lógicos, ok? E vimos vários operadores, vários exemplos, e na próxima aula vamos falar das estruturas de controle e estruturas de repetição, que também é outro conceito muito importante ao entender os conceitos básicos sobre a programação, os conceitos básicos relacionados à introdução de programação. Recomendação dessa segunda aula: pratique tudo que falamos aqui. Tente declarar variáveis dos outros tipos de dados, ok? Até esqueci de deixar aqui um detalhe. Em Dart, os inteiros são int, o tipo de dado para inteiros é int, o tipo de dado para real é double, ok? Aqui em Dart, os tipos são double. Para a cadeia de caracteres, tu podes utilizar o string ou podes utilizar o char para uma cadeia de caracteres. E repara que aqui o string é mesmo com o S maiúsculo, ok? Em Dart, vamos só verificar se S minúsculo aceita. Não. Em Dart, o string é sempre com o S maiúsculo, ok? Bom, temos o string e os valores lógicos são boolean, ok? Aqui o nome da variável é bool, ok? Bool com o B minúsculo. Em Dart, esses são os tipos de dados simples. Então vocês podem exercitar, treinar, declarar variáveis de vários tipos, fazer a atribuição, fazer a comparação. Por exemplo, podes comparar se duas cadeias de caracteres, se duas strings são iguais ou diferentes, e por ali fora. Então, exercitem, pratiquem, explorem bastante essas ferramentas. E na próxima aula vamos falar das estruturas de controle e das estruturas de repetição. Então, por hoje é tudo e fique ligado para a próxima aula que já também disponibilizaremos. Então, por hoje é tudo e fui! Valeu pela tua presença.